Sou da cidade, sou do movimento espírita de Camaçari, estudo o espiritismo há mais de 30 anos. E sempre gosto de fazer umas pesquisas para trazer aqui, e a gente dá o nome de palestra, né? São pesquisas, estudos, raciocínios que eu aprendo com os livros e com as pessoas. O Espiritismo veio mudar a nossa fé. A proposta é essa, por isso que os Espíritos trouxeram todo esse trabalho, para que a gente pudesse começar a jogar raciocínio nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. A fé religiosa dominou o planeta desde antes de Cristo, muito antes de Cristo. Já tinha o judaísmo, já tinha outra forma de fé, até o século XIX. E ainda permanece a fé religiosa, né? Mas o Espiritismo veio fazer essa mudança. O Espiritismo veio para nos propor um novo tempo. Só que essas coisas acontecem gradativamente, como um gradiente, né? Imagine uma cor azul bem clarinho, vai ficando mais azul, vai ficando mais azul, vai ficando até um azul intenso. Isso é o gradiente. E toda a transformação passa pelos gradientes. Então o Espiritismo veio nos propor o raciocínio. Muitos pensadores, muitos condutores do movimento espírita já estão nesse caminho, né, de raciocinar muito, né? Medrado, Adenauer Novaes e muitos outros. Esses dois é porque eu acompanho mais. E a nossa proposta hoje aqui é essa. Uma coisa que eu falo, repito muito nas minhas palestras, é que nós fazemos tudo em busca de uma recompensa. Nós buscamos a recompensa em tudo que fazemos. E é extinto isso. Desde a época animal até o espírito que vira luz, que vira sentimento puro. Então é sempre assim. E Deus nos colocou o instinto desde os animais para que houvesse a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Então, se busca uma recompensa em tudo que faz, a recompensa sempre é um prazer. E através disso, a gente vai classificando as coisas, dando mais valor às coisas, mais ou menos valor. A gente vai falar sobre isso. Tanto que o prazer na relação sexual, para perpetuar as espécies, é para isso, para os animais ter essa recompensa e perpetuar as espécies. Quando os animais copulam, eles nem sabem que estão gerando um filho. Eles nem sabem. Eles vão pelo instinto. O prazer de comer, de beber água, é sempre prazeroso. Você está com sede e tomar um copo d'água. É para que a gente não morra. Então, já vem desde antes. E deve ser assim, né? E esse instinto, ele é muito, quase que total no reino animal. E a gente evoluindo, a gente vai transformando esse instinto em sentimento. De novo, como um gradiente, né? Tanto que a palavra gradativa parece com um gradiente, né? Vem gradativamente transformando. Então a gente vai transformando instinto. O sentimento chega pequenininho, o sentimento vai crescendo, vai diminuindo o instinto e assim vai. E essas recompensas mudam também nesse sentido. As recompensas inicialmente são materiais, são sentidas pelos nossos 5 sentidos. E quando a gente vai evoluindo e transformando essas recompensas em sentimento, ela vai entrando num 6º sentido. Nós vamos falar da parábola mais adiante, vamos falar ela toda, explicar ela religiosamente, como está no Evangelho, mas antes nós vamos raciocinar isso um pouco, né? A gente está o tempo todo escolhendo e decidindo, né? E o que nos leva a fazer escolhas? As recompensas. A pessoa às vezes sai, levanta lá no supermercado, compra um chocolate, tem todo esse trabalho, porque ali tem uma recompensa. É gostoso, tem um prazer. A gente frequenta a escola, muitas vezes a pessoa vai para a faculdade, passa 5 anos ali na luta, estudando, fazendo prova, fazendo seminário, apresentando trabalhos, vai, vem, porque na mente subconsciente dela, aí não é nem inconsciente, é subconsciente, lá adiante tem uma recompensa.
né? Porque é muito trabalho. E tudo que a gente faz é assim. Hoje vocês e eu saímos de casa, viemos para o centro. A gente está buscando uma recompensa. Senão a gente podia estar em casa, deitadinho, assistindo televisão, ou lendo um livro, ou eu com a família. Mas a gente sai em busca de uma recompensa, muitas vezes inconsciente. Então a recompensa que a experiência vai nos dar. E até as pessoas, né? Quando uma pessoa nos dá muita recompensa, às vezes de elogio, de aplauso, de amizade, de sintonia, a gente passa a dar valor mais a uma pessoa do que a outra. Se a pessoa diverge de mim em religião, em política, em ideais, em biologia, aquela pessoa começa a perder o valor. Não que ela é uma pessoa pior, não é isso. Mas a gente começa a, inconscientemente, perder o interesse também. Então, sempre em busca de uma recompensa. Se eu vou falar com uma pessoa que vai falar comigo sobre espiritismo, que vai falar comigo sobre as coisas que eu gosto de conversar, ela vai ganhando valor. E outra que me rebate sempre, que fala que eu estou errado, que não gosta do que eu falo, que a gente vai perdendo o interesse, porque não tem uma recompensa de estar ali, não tem um prazer. Eu já falei aqui, tem mais de 20 anos que eu me reúno com um grupo. Desde a época que trabalhávamos juntos na empresa, a gente pegava meia hora do almoço de terça e de quinta, sentava meia hora e fazia uma reunião. Saímos todos da empresa já. E pelo menos uma vez no mês a gente vai para o Shopping Norte tomar um café e sentamos. Deve ter uma recompensa muito boa, né? Esse povo, há mais de 20 anos, está se reunindo. Somos um grupo de uns 10. Mas os mais frequentes são os 6. Então, vamos atribuindo valores às coisas físicas ou abstratas. O texto que eu li falava fictícia, mas eu não gostei. Fictícia lembra de filme de ficção. Abstratas. Coisas físicas são as que a gente pega, né? São as dos 5 sentidos. E o que nos leva a mudar as escolhas e as decisões? O que nos leva a mudar? Eu gosto de chocolate, é uma delícia. Eu não gosto muito não, eu só estou pegando um exemplo, porque chocolate é quase unanimidade. Eu acho legalzinho comer um chocolate, mas não sou chocolate para mim. Eu sou mais do salgado. Sou mais do pastel, da coxinha, do lasanha do que do chocolate. Então, o que nos leva a mudar as nossas escolhas e nossas decisões em todos os campos? Os campos dos 5 sentidos, o campo das coisas abstratas. Por exemplo, um elogio é abstrato, não é uma forma de se apresentar, é abstrato, não é físico. O que nos leva... E a reencarnação é para isso. Eu escrevi todo aí, depois é que caiu a ficha, eu botei aquilo ali. A reencarnação é para isso. Nós vamos reencarnando para mudar as nossas escolhas. Espiritualmente, evoluir moralmente, evoluir na ética. Então a gente reencarna para que a gente aprenda a fazer escolhas diferentes. Se eu tenho uma encarnação em que eu sou grosseiro, que eu sou um pai rude dentro da família, ou que eu sou um assaltante, eu vou passar por processos e experiências de vida dentro de uma encarnação para que eu mude. E um dia eu fale, não quero mais isso. Eu não quero mais isso. E a gente, sejam bem-vindos. Fique à vontade. Então, a reencarnação é para isso, para que a gente vá ressignificando as coisas, mudando a nossa escala de valores. O que é que tem valor para cada um de nós? A gente tem uma escala de valores. E aí a gente vai readequando, ressignificando. E agora eu lembrei de André Luiz Peixinho, que eu ia falar. Voltou para o mundo espiritual no sábado. E eu lembrei dele porque essa palavra eu ouvi pela primeira vez dele, lá na Cidade da Luz, fazendo o Encon Luz, nos anos 2000. Então, ele desencarnou agora, um grande trabalhador do movimento espírita, desencarnou com 75 anos. E a gente eu não me sinto muito assim, que pena, porque quem viveu bem, está bem. Né? É muito triste quando a gente vê uma pessoa que viveu mal, e vai chegar lá mal, aí, principalmente com as pessoas que a gente ama. Então, que os bons espíritos estejam com o André Luiz Peixinho. Assisti muitas palestras dele. A gente muda, eu botei esse menos aí, porque esse é o aspecto negativo da mudança, quando a gente sente as consequências daquela recompensa. Vamos pegar o chocolate de novo.
Adoro chocolate. Vou falar de minha mulher. Chocolate. Adora chocolate, come torta de chocolate. Mas uma hora a taxa de açúcar vai lá em cima, começa a ter uma pré-diabetes, não é o caso dela, mas eu conheço gente. E aí a recompensa começou a ser uma dor. E aí a pessoa vai ressignificar aquilo, e a escala de valores onde estava os doces e o chocolate cai. Eu já não dou tanto valor porque está me adoecendo. Minha mulher hoje faz os negócios lá com xilitol, com não sei o que, ela descobriu umas coisas lá que adoça sem ser açúcar, está se readequando. E assim é com a nossa vida abstrata também, com os valores morais, em que a gente sente a consequência daquela recompensa. Eu gosto de dar uns exemplos mais graves, por exemplo, um assaltante. Qual é a recompensa que ele tem em assaltar? Dinheiro fácil, dinheiro muito às vezes, né? E sem trabalhar, sem dar duro, sem precisar estudar, sem precisar se aperfeiçoar. Chega ali, toma o dinheiro de alguém, toma o celular de alguém e vende. Então a recompensa é essa. Quando ele começa a sentir a consequência disso, seja a consequência das leis dos homens, seja a consequência das leis da vida, que a gente chama de lei de Deus, ele começa a se readequar. Ele começa a não querer mais. Quando ele desencarna, ele pode sentir arrependimento disso e saber que não era aquilo que ele tinha planejado, e aí é que a gente fala de umbral, vai para os umbrais da vida, e reencarna arrependido, e entra nesse processo. Tanto das coisas pequenas como das coisas maiores. A pessoa gosta de moto, acha lindo, velocidade de moto. Um dia toma uma queda, se acaba todo, igual eu já tomei, já quebrei clavícula, a cabeça. Meu irmão desencarnou num acidente de moto. Aí a gente começa a tirar o valor daquilo. Não quero mais, quero carro. Eu quero ônibus. Então é assim, quando a gente sente a consequência daquela recompensa que estava muito boa, muitas vezes uma maldade que a gente está fazendo com a sociedade, com o outro, era a recompensa. E a gente aí muda a decisão. Mas tem um aspecto positivo também dessa mudança de valores das coisas, dessa mudança de escolhas. É quando a recompensa é boa e está lhe agradando aquela recompensa, e ela pode ser melhor ainda. Então a gente muda, passa a escolher outras coisas. Um exemplo muito bom que eu trago é meu exemplo. Desde pequeno que eu tive essa coisa de como é que isso tudo começou. Eu sempre gostei do assunto das cavernas, dos homens das cavernas. Eu sempre gostei do assunto de como a Terra se formou, da poeira, do Big Bang, da poeira cósmica que formou a Terra. Eu sempre gostei desse assunto. E antes disso, e o universo. Eu sempre fui curioso. Quis entender Deus. Minha família católica, minha mãe muito católica, levava para a igreja. E aquilo para mim era bom, porque entender Deus, entender quem criou, para mim, desde os meus 10 anos, era uma coisa... eu tinha uma recompensa, porque satisfazia uma angústia minha. Era uma recompensa abstrata. Eu lembro que uma vez eu peguei a Bíblia e falei, eu vou ler a Bíblia toda para entender esse negócio. Um menino de 10 anos lê a Bíblia toda. Aí eu peguei a Bíblia, nas primeiras páginas tem uma árvore genealógica de Salomão, que não sei o que, de Abraão, dos filhos de Abraão, dos filhos de não sei o que, fala 250 nomes, um atrás do outro, que são as 10 páginas. Ela começa assim. Aí eu falei, que livro sem graça, só fala de uma árvore genealógica dos filhos, dos profetas, dos descendentes dos profetas. Eu não admitia pular as páginas, que eu achava. Fui perdendo o interesse de ler a Bíblia. Fui perdendo o interesse. Esse negócio não vai me levar a lugar nenhum. Podia ter pulado essas páginas, né? Mas eu achava que eu ia perder o entendimento. E menino, brincar, jogar bola e tal, me ocupei de outras coisas. E continuei indo para a igreja com minha mãe, às vezes forçado, às vezes alegre. Mas aí eu descobri o Espiritismo. Descobri o Espiritismo aos 20 e tantos anos. Meus olhos bateu o que é o Espiritismo numa livraria. Livraria que eu ia para comprar o jornal à tarde, quando eu ia para Recife, para casa dos meus sogros. Não existia internet, não existia a WhatsApp. A turma jovem aí, existiu esse tempo que não tinha nem internet, nem WhatsApp. E a televisão era preto e branco, não tinha cor na televisão.
A gente botava, teve uma época que botava uma tela colorida na frente, o azul ou vermelho, ficava aquele vermelhão assim na frente da TV. Não é seu tempo, não. Só tem nós dois aqui nessa época. Sim, o Andrade também. Eu estava falando nesse instante, fazer uma ligação para outro estado era um horror. Fala rápido que é interurbano, é caro. A conta de telefone é lá em cima. Então, deixa eu ver onde eu estava. Eu estava onde? As consequências no Jornal Tarde. Sim. Aí eu ia comprar o Jornal Tarde para ter notícia de Salvador, lá em Recife, passando férias. Um dia eu cheguei lá na livraria da rodoviária, onde tinha o Jornal Tarde. Não tinha Jornal Tarde. Meu olho caiu em cima do que é o Espiritismo. Aí eu conheci o Espiritismo. E aí eu fiz uma mudança de escolha. Para melhor ainda, se eu estou buscando Deus, buscar Deus com o raciocínio do Espiritismo foi melhor ainda. Então, o aspecto positivo das mudanças. O aspecto positivo das mudanças. Aí a pessoa larga de comer chocolate, aí vai comer umas coisas menos doces, e aí melhora o peso, melhora o açúcar no sangue, aí vou melhorar mais ainda, para totalmente e começa a se alimentar de uma alimentação mais saudável. Então tem a mudança pelas consequências e tem a mudança pela evolução. E o que é recompensa? Na verdade eu já até falei, é um sentimento ou sensação muito agradável, proporcionado pelas experiências. E essa recompensa é registrada. É registrada tanto no nosso corpo físico, através do cérebro, como para o espírito. Para o ego, a recompensa se manifesta como os prazeres dos 5 sentidos, né? Visão, olfato, gustação, audição e tato. Então, para o ego, para a pessoa encarnada, para o nosso corpo físico, as recompensas são nesses sentidos. O sabor da comida, o cheiro dos perfumes, né? A música que você gosta, o tato, no vento frio, num dia de calor, com a massagem. Então, essas recompensas vêm pelos 5 sentidos. Uma água mais geladinha, você está sentado no sofá com sede, não tem quem traga uma água, você faz aquele esforço de sair do seu conforto, levantar, ir à geladeira, pegar uma água, porque tem uma recompensa nesse esforço. E para a alma, se manifestam como um estado de vibração que impregna o perispírito. Então existe, já começamos a falar desse 6º sentido, que foge a esses que eu falei. E existe essa recompensa. Uma recompensa espiritual nas coisas. Que já saiu do animal. O animal não tem. O cachorro busca a cópula, come uma carne, tudo pela recompensa do instinto. Pela recompensa do instinto. O cachorro tem no instinto a defesa do seu lar. Se chega um estranho, ele late. Também é uma recompensa que ele tem de se sentir protegido ali com sua família. Para o cachorro, a gente é cachorro. Dizem assim, né? Não sei. E dizem que para os gatos ele é humano. O gato é humano. Ele igual a nós. E para o cachorro não, a gente é cachorro igual a ele. Então ele defende a família. A minha cadela, quando eu vou sair, às vezes, ela briga comigo. Eu saio, fecho o portão, ela olhando para mim assim com os olhos duros. Então, existe essa recompensa que não é pelos sentidos físicos, ela é pela alma. Quanto mais vamos experimentando as recompensas da alma, vamos enfraquecendo as do ego. Quanto mais a gente vai transformando instinto em sentimento, as recompensas do sentimento é muito maior do que a recompensa dos sentidos. Se o leão mata uma caça, mata lá uma lebre, as hienas ficam esperando o momento de roubar do leão um pedaço. E o leão não está nem aí para as hienas. Se ela chegar, ele mata. Porque o prazer da comida é maior do que a consideração pelas hienas, ou pelos tigres, ou pelos outros animais. Então, se você for tomar um chocolate da mão de um chocolatra, vai depender do valor que ele dá ao chocolate, ele pode brigar com você, ou lhe dar o chocolate, que aí entra o sentimento, né? Então, é sempre assim, tem a recompensa do sentimento vibracional, e a gente vai falar mais disso. E o que são valores? São as qualidades de acordo à recompensa.
Se uma coisa me dá mais recompensa, mais prazer, mais alegria do que a outra, essa tem mais valor. Como eu falei das pessoas, né? A gente valoriza as pessoas assim. Se uma pessoa tem uma posição que me desagrada, a gente vai, queira ou não queira, vai diminuindo o valor que aquela pessoa tem. O valor de estar com ela, não é o valor dela, é o valor de estar com ela. Né? Domingo que vem, um torcedor do Bahia não vai querer estar com o torcedor do Vitória. E vice-versa. Né? Porque aquela pessoa não tem esse valor. Qual é a recompensa do torcedor do Bahia domingo? Ser campeão. A do Vitória, ser campeão. Meu filho, eu sempre admirei ele, mas nunca consegui copiar ele. Ele é Bahia, muito Bahia, mas ia para casa dos amigos Vitória, ia para dentro de casa lá com os Vitória, ficava lá, torcia, brigava, brincava, ria, tranquilamente. Ele não trazia aquilo como uma paixão, como um apego, ele trazia como uma diversão. E até hoje ele fala: vai perder, perdeu, amanhã a gente esquece e vai cuidar da vida. Ô, inveja. Eu estou conseguindo já. Os valores físicos atendem à nossa necessidade de sobrevivência e prazer. Eu já falei disso, olha eles aí. E os valores abstratos atendem à nossa necessidade de validação externa. É muito bom receber aplauso, aceitação, elogio, ter sintonia de ideologia, de religião. Essas são as recompensas abstratas, mas ainda é do ego. Ainda é do ego. Aceitação, a gente está buscando o tempo todo aceitação. A gente quer estar inserido em grupos. A gente quer ser aceito. Por isso que muitas vezes os jovens fazem coisas que não concordam. Por exemplo, usar uma droga. O grupo está ali usando, se ele não usar, ele está excluído do grupo, ele é careta. Vai ser criticado. E aos poucos ele vai perdendo sintonia. Então, às vezes, se jogam nas drogas, se jogam em outras escolhas ruins, de fazer uma baderna. Na psicologia a gente estuda a personalidade de grupo. Você vê 5, 6, 7, 8 jovens juntos, ali tem uma personalidade de grupo. Que muitas vezes um que está ali faz uma coisa que não faria sozinho, para estar inserido, para estar sendo aceito. Seja uma coisa errada, seja uma coisa boa. Então, não enfrente grupo de jovens, porque ali tem uma personalidade só. Só se o espírito que está reencarnado em um jovem daquele for muito seguro, for muito livre. Liberdade é isso. Liberdade é você ser você. Pensa que liberdade é estar solto na rua? Que liberdade é ter dinheiro na conta, uma casa, um carro e estar solto na rua? E às vezes solteiro na vida? Não. Liberdade é você conseguir ser você. Um exemplo que eu gosto muito, que eu já ouvi, foi: no grupo está num carro, o motorista está bebendo, está aquela galera na noitada e começa a fazer loucura no carro. O jovem que é livre, e aí é o espírito, fala: para. Eu quero descer. Porque não vai arriscar a vida. Mas é muito difícil hoje em dia, porque a força de grupo é muito grande, a pessoa vai ser o careta, vai ser o chato. Mas isso é que é ser livre. Quando Nelson Mandela saiu da cadeia, depois de 28 anos preso, repórteres do mundo inteiro estavam, e Nelson Mandela foi preso injustamente por ser contra o apartheid e contra o racismo, defender os direitos dos negros. Quando ele foi saindo, o repórter do mundo inteiro, a primeira pergunta: como você se sente 28 anos preso injustamente? A resposta fantástica: eu nunca estive preso. Olha só, eu nunca estive preso. Quem estava preso era meu corpo. Fantástico. Então, o ideal, a recompensa que ele tinha pelaquela luta, compensava tudo. Olha a recompensa da alma. Ele sabia que o que ele semeou ia dar frutos. Então, que me prenda. Lembra Jesus, né? Vão me matar, vão me crucificar, mas e daí? Sistema de recompensa do cérebro. Isso aqui vai ser rápido. Eu tinha botado 4 slides, meu filho mandou tirar. Isso não é coisa de ficar falando no centro espírita. Isso é chato. Eu falei, mas eu tenho que falar disso. Aí eu resumi os 4 num só. É um trabalho desse psiquiatra, ele é doutor no assunto, trabalha no instituto lá do cérebro, do Rio Grande do Sul, um pesquisador do cérebro. Então foi tirado de um trabalho dele, ele fez um trabalho muito legal, tipo revistinha em quadrinho, muito fácil. Tinha uns 30 quadrinhos, e fácil da gente entender, ele escreveu mesmo para quem não é, para quem é leigo.
Então, existe um sistema de recompensa do cérebro. Isso é animal, tem nos animais também. É arcaico, quer dizer, vem desde os primórdios da caverna. A gente já tinha isso no cérebro. Sabe que nosso cérebro evoluiu, né? O córtex frontal veio depois, de acordo com foi evoluindo. Existe pela sobrevivência e, né, do alimento e pela perpetuação da espécie, como eu falei no início, sexo e alimento. Então, esse sistema de recompensa forçava o animal e força a nós a perpetuar a espécie e a se alimentar, beber água, se proteger para perpetuar a espécie. Então é um sistema do cérebro que nos leva a isso. Ele processa a informação relacionada à sensação de recompensa através dos neurotransmissores serotonina e dopamina. O doutor Rodrigo me ensinou que existe uma área tegimental ventral, que ela fica aqui, ó, acima da orelha aqui, ó. É ela que é a do prazer. Ela não quer nem saber das consequências dessa área. Ela quer mais. Foi prazeroso, ela quer mais. Né? A lá gritando mais. O chocolate e tudo mais, né? É o que Freud chamou de id. Freud criou a teoria do id, ego e superego. Id se joga de qualquer altura. Id quer prazer, curtição. O superego é a moral. É quem regula. E o ego fica no meio, recebendo a bombada dos dois lados. Então a gente sempre está em conflito entre os instintos, o prazer e a moral. Quando a pessoa é mais instinta, ela se joga, não quer nem saber da moral. Como a história do assaltante, como a história de um estuprador. Ele está em busca de um prazer ali. Olha que estupidez. Não está nem aí para moral, nem ética, nem nada. Então quanto mais a gente é instinto, mais a gente se joga em id, segundo Freud. E o superego vai desenvolvendo com a moral e vai analisando as recompensas e as consequências dessas recompensas. Então a pessoa sobe a taxa de açúcar no sangue porque come muito doce, aí o superego fala, temos que diminuir, a gente está se dando mal. Para um pouco. Então, ele fica no córtex pré-frontal. Serotonina e dopamina, neurotransmissores, ele faz a comunicação de um neurônio com o outro, através de pulsos elétricos. E são os hormônios da alegria, do prazer, né? A serotonina regula o humor, sono, libido, ansiedade, apetite. E a dopamina é o hormônio da felicidade, da sensação de prazer, da satisfação, motivação. Existe hoje até uns suplementos que você toma com esses hormônios, né? E muitas vezes levanta seu astral, a pessoa não pode viciar, mas existem uns suplementos, uns comprimidinhos aí que você toma de serotonina, dopamina. Esqueci o nome de um que tem lá em casa. Eu evito tomar, porque eu acho que a gente tem que encarar a reencarnação de cara limpa. Por isso que eu parei de beber. Em 2016 eu parei de beber. Consegui. Porque a gente vai pela mentalidade coletiva e acha que é legal, vai pra praia tem que beber, vai pra festa tem que beber, vai pra isso aqui tem que beber. E a mentalidade coletiva, a personalidade de grupo. Então um dia eu entendi, olha, através até do espiritismo e através das experiências familiares, né? 2 irmãos meus desencarnaram por causa do álcool. E a gente tem que encarar essa vida de cara limpa. Porque se a gente se drogar, com exceção aí das pessoas que realmente precisam, que o médico passou, né? A gente encarar a vida é que a gente cresce espiritualmente. Eu, quando bebia, às vezes é quando eu estava nervoso, chateado com as coisas da família, dos irmãos, que deu muita dor de cabeça à minha mãe. Eu dei também, mas dei bem menos. A Daniela Novaes é que fala, eu tenho 9 irmãos, na minha família eu tenho 9 irmãos, 8 problemas. Ele sempre fala. Minha mãe teve 8 problemas e 9 filhos. Mas ele nunca falou que ele era aquele nono, ele nunca falou, né? Então, é isso. Esse córtex pré-frontal é que regula e nos faz mudar de escolhas, de decisões. Agora vamos para a parábola. Olha ela aí. Parábola do bom samaritano. Vamos falar ela agora de uma forma religiosa, como o Evangelho nos ensina. E como ela é encarada, né? A gente pensa sempre naquele jeito. Então, todo mundo aqui quase todo mundo deve conhecer a parábola, né?
as pessoas que estão envolvidas nessa parábola é o homem que caiu na mão dos ladrões, o sacerdote, o intérprete da lei, fariseu e saduceu. Jesus não citou ninguém, Jesus só falou sacerdote, pode ser qualquer um, né? Mas os sacerdotes da época eram fariseus, saduceus, levitas. O levita, que é da tribo de Levi. E eu aprendi agora nessa pesquisa que existia a religião hebraica. E eles tinham o rei Salomão. E chegou um momento em que eles se discordaram muito e teve o que eles chamaram de cisma. A cisma das 12 tribos. E eles se separaram por entender a religiosidade de forma diferente. Aí criaram-se 12 tribos, 10 delas formou a religião da Galiléia, da Judéia, e 2 formaram a outra religião. Nessas 2 estavam os samaritanos, que era também uma tribo. Só que o samaritano discordou de uma forma mais forte de muita coisa. Então, eles começaram a ser considerados hereges. Porque herege é quem discorda de uma moral, de uma lei, de uma tradição. Para aquela religião ele é herege. Então os samaritanos eram os perdidos da época, porque entendiam Deus de outra forma. É como hoje muitas igrejas e muitas pessoas querem tratar o candomblé, a umbanda e também um pouco o espiritismo, sofre menos com isso. Então é como se... é muito parecido com a religiosidade dogmática e ortodoxa fazem com o candomblé. Eu não sei nem se hoje faz pior, porque invadem os terreiros, matam as pessoas, em nome de Deus. É revoltante. Então, aconteceu isso na época, e os samaritanos eram muito odiados. Então, quando Jesus aceitou a água da mão da samaritana, a gente vai falar aqui, foi um horror. Esse homem vem dizendo que é o enviado, que é o Messias, e bebe da água da mão de uma samaritana. Olha que absurdo. Né? É como se um papa ou um bispo chegasse e desse um abraço num pai de santo e alguém falasse, só para lá. São 2 seres humanos, são 2 espíritos, são 2 pessoas. Né? E o samaritano? Como começou isso? Os fariseus estavam muito incomodados com Jesus, porque Jesus estava arrastando multidão, ressignificando, olha, André Peixinho de novo me ensinou essa palavra, ressignificando os valores da vida. Jesus estava mudando as coisas, e isso atrapalha os religiosos que sempre andaram de braço dado com os governantes. E hoje também não é muito diferente. Então, os fariseus já estavam incomodados. E para um fariseu desse, um líder desse, e os governantes precisavam deles para controlar o povo, para que o povo não se rebelasse. Então, através da religião, mantinha calma. Parece que eu estou falando de hoje em dia. Através da religião, mantinha o povo calmo. Então, os reis, os imperadores, andavam em parceria com os doutores da lei. E Jesus, sábio, tinha toda a sabedoria e todos os sentimentos já purificados, percebeu isso. Mas ele sabia que não era hora dele morrer. Ele falou, não é agora que eu tenho que ir. Então, o que é que ele fez? É melhor sair daqui, porque o negócio aqui está esquentando. Então, ele saiu da Judéia para a Galiléia. Chamou os apóstolos e falou, precisamos viajar. Só que era normal sair da Judéia para a Galiléia por 2 caminhos. Era normal sair por aqui, pelo Rio Jordão, onde tinha lugar onde dormir, tinha lugar onde beber água, ou pelo mar Mediterrâneo. Ninguém passava por aqui, porque tinha muito assalto, e ali era lugar de samaritano. Esse povo aqui geralmente era das outras tribos, a Galiléia também era de outras tribos. Passar pelo meio da Samaria era arrumar briga. E Jesus chamou os apóstolos, falou, vamos para a Galiléia, e vamos pelo meio da Samaria. Olha só, escolha. Fez uma escolha, né? Ele escolheu. Tinha alguma razão, porque tinha uma recompensa. Jesus tinha uma recompensa, só que as recompensas de Jesus eram sempre de alto nível espiritual, era para nos reformar, né? E Jesus decidiu ir pela Galiléia, ou deixar a Judéia para a Galiléia, para evitar um confronto antes do tempo, como eu expliquei.
E ele resolveu ir pela Samaria. Os apóstolos não entenderam, mas ninguém ia mudar a decisão de Jesus. E ele passou pela Samaria e os apóstolos procuraram pousada, procuraram um estabelecimento para repousar, nada. Ninguém aceita judeu aqui, os samaritanos, né? Ninguém aceita judeu. E naquela época, negar abrigo, negar água a um peregrino, a um viajante, era uma falta grave, inclusive para a tradição religiosa deles, para a tradição dos doutores da lei, da tradição da lei judaica. Era uma coisa horrível, porque todo mundo viajava a pé, todo mundo às vezes em cima de um burro, mas era muito difícil. Então negar uma hospedagem, negar uma água, negar uma comida, era falta grave. E eles negaram a Jesus e aos apóstolos.